tudo bem? Estou de volta aqui para falar um pouco desse amistoso entre Brasil e República Tcheca, ou Tchequia, que é um nome certo para se falar do país nesses usos. Uma vitória do Brasil por 3-1 em Praga, que é um bom resultado. O bom resultado, estou falando do placar mesmo. O placar é bom ganhar da República Tcheca por 3-1 em Praga, sim. Não é a melhor República Tcheca da história, muito longe disso, mas de 3-0 fora de casa, de uma seleção com alguma tradição ali, não é um mau resultado. A questão maior, na verdade, não é o placar do jogo, a questão maior é o jogo em si. E esse jogo foi muito bom. Foi muito bom porque acho que ele deixou muitas coisas interessantes no caminho para a gente avaliar, coisas positivas e negativas da seleção, mas isso é interessante, é um teste, e ele acabou deixando lições interessantes aí pro Tite, para a torcida, para a imprensa, para todo mundo. Até na comparação do que aconteceu já no jogo contra o Panamá, uma partida bem ruim do Brasil, em que o Brasil acabou empatando com o Panamá na cidade do Porto. O primeiro tempo do Brasil foi horroroso, foi horrível. O Brasil não tinha consistência nenhuma no meio de campo, parecia todo farelento ali, pegava a bola e não sabia o que fazer, não tinha jogada, não tinha dinamismo, não tinha amplitude, não tinha profundidade, não tinha nada. O Brasil só tocava a bola, a República Tcheca conseguia atacar com muita velocidade quando pegava, e foi melhor que o Brasil, mereceu fazer 1-0, teve boas chances, além da chance do gol, que foi uma falha ali do Marquinhos, com um pouco de colaboração do Alan, e deixando o jogador da República Tcheca na cara do gol. Mas foi um primeiro tempo que a República Tcheca criou oportunidades, deu trabalho pro Alisson, e o Brasil acabou saindo aí em desvantagem. Um primeiro tempo que o Brasil não conseguia fazer a bola chegar no Paquetá, por exemplo, ele que jogou bem contra o Panamá, mas hoje, agora há pouco, eu achei que ele jogou mal, mas a bola também não chegava para ele, e a característica de jogo dele nesse caso não favoreceu muito, ele acabou ficando muito preso ali, e ele não conseguia, não estava conseguindo criar alguma jogada diferente, uma aproximação ali que desse alguma velocidade no jogo. O Felipe Coutinho até teve um pouco mais de sucesso nisso no primeiro tempo, apesar de também não ter feito um jogo muito bom, mas nisso até foi um pouco melhor que o Paquetá. Então, assim, acho que deixou algumas lições. Por exemplo, o Brasil sentiu falta do Arthur. O Arthur acho que ajuda a dar mais solidez para esse meio de campo. Ele é um volante, mas que assim, ele dá saída de jogo. O Brasil não tinha saída de jogo, então o Brasil ficava meio perdido. Várias vezes a República Tcheca marcou saída de bola e o Brasil não sabia o que fazer com a bola. Chegou até a dar chutão nessas horas. É preocupante isso, mas com o Arthur talvez isso melhorasse. Mas acho que foi válido o Tite tentar escalar Casemiro e Alan. Você está fazendo experiências, é um amistoso, tá testando. Tudo bem, fez um teste e aparentemente não deu muito certo. Não vai ser a sua primeira opção aí para uso na Copa América. No segundo tempo, o Brasil melhorou. E assim, eu acho que o Tite teve algumas boas sacadas ali. Bom, o Arthur voltou, isso é meio evidente ali. E Arthur e Alan formou uma dupla interessante. O Brasil ficou com o meio de campo com um pouco mais de solidez e saída de bola. Olha que eu gosto muito do Casemiro, acho o Casemiro um ótimo jogador, mas acho que Arthur e Alan casaram bem ali, pelo menos para esse jogo. Tava dando saída de bola, o Alan chegando na frente, até participou de criação de gol. O Everton Cebolinha entrando, deu mais dinamismo, deu mais amplitude, deu assim, jogada mais na lateral, o externo, o driblador lá que o Tite se referiu na coletiva contra o Panamá. É isso, né? Um jogador que vai mais pro lado, que dribla. Então, assim, ele tem uma velocidade, ele cria uma dinâmica diferente, aquele jogo cadenciado que de repente muda de ritmo, muda de velocidade, uma marcação que está ajustada, de repente perde uma composição, alguém tem que cobrir e já desestabiliza. O Everton criou isso, e quando o David Neres entrou, aumentou isso ainda mais, né? Porque daí ficou um em cada lado. O David Neres, o Everton começou pela direita no segundo tempo, e depois caiu para a esquerda para entrar o David Neres, depois eles inverteram de lado também. Criou muito mais dinamismo ali. Acho que a seleção acabou crescendo no jogo, não dá para dizer que foi um domínio massacrante. A República Tcheca teve algumas oportunidades também, o Brasil não fez um jogo brilhante ainda assim. Durante boa parte do jogo parecia que ia acabar mesmo em 1-1, né? Porque o Brasil empatou logo no começo do segundo tempo, numa falha da defesa tcheca muito parecida com a falha do Brasil, né? No gol do tcheco do primeiro tempo. Mas assim, depois o Brasil acabou fazendo o segundo gol, o terceiro gol veio lá no finalzinho.
já mostrando algumas jogadas e mostrando explorar um pouco mais isso, mais velocidade, né, mais deslocamento, um time com um pouco mais de criatividade, assim, mostrando um pouco mais de jogo. Então acho que foi interessante, acho que acaba indo muito com o que a gente tinha falado depois do Brasil-Panamá. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link lá para o comentário pós-Brasil-Panamá, que independentemente de quem são os melhores jogadores do Brasil neste momento, e quem deve ser qual deve ser o time titular da Copa América, para este momento desses amistosos de preparação, o Tite precisava dar mais minutos ali, dar mais rodagem ali para os Everton Cebolinha, para os David Neres, até para o Paquetá, que hoje não foi bem, mas foi bem contra o Panamá, porque esses são jogadores também que vão entrar com algo a provar. Então, assim, eu não estou nem querendo dizer que faltou vontade aos outros, não é isso, porque acho que é muito simplista e muito apontar muito o dedo ali, falar que faltou vontade. Eu não acho que falta vontade, mas a intensidade do jogador é diferente. Digamos, alguns podem estar entrando lá para fazer com uma cabeça de quem está fazendo um jogo oficial de campeonato, e o outro está fazendo quem está fazendo um jogo decisivo de campeonato, um jogo que está valendo vaga na Libertadores ali pro seu time, num campeonato de pontos corridos. Entendeu? Então, assim, acho que são jogadores que vão acabar chamando mais a responsabilidade porque eles vão querer mostrar algo. Então acho que isso foi positivo desse jogo, mostrando algumas coisas, algumas ideias pro Tite, assim, que tem talvez soluções ali no time para a Copa América. Agora, sobre o Tite em geral, acho que vou comentar um pouco aqui, que assim, criou-se um mal-estar da torcida com o Tite. Eu cheguei a receber mensagem no Twitter hoje mesmo, falando que o Tite é um embuste de técnico, e eu acho que, assim, é um tipo de mensagem amarga que, convenhamos, é injusto. O Tite tem muitos defeitos, e ele conseguiu piorar essa imagem dele depois da Copa pela forma como algumas coisas aconteceram, desde aquele excesso de propagandas que ele fez, muitas delas com aquele ar professoral, com aquele ar de não, porque eu sei que eu vou fazer, eu estou comandando, que daí acaba se transformando em arrogância quando você perde. E ele manteve muito esse discurso. Até a terminologia muito rebuscada que ele usa nas coletivas, e eu acho que os termos que ele usa são importantes para um meio técnico ali, para conversar entre eles, eventualmente numa entrevista mais aprofundada num veículo mais especializado, né, num site, por exemplo, como o Future, que é um site mais científico ali, vai do futebol científico. Eu acho que é adequado, numa palestra ali entre treinadores, ali acho pertinente falar daquele jeito. Agora, para falar uma coletiva para o público quer se sentir mais representado lá dentro, quer sentir mais energia e menos ciência. E o Tite, ele tinha muito isso nos trabalhos anteriores dele. Eu não estou falando só do Corinthians, não, estou falando lá do Grêmio que ganhou a Copa do Brasil, lá atrás. Ele é um técnico que tinha uma capacidade boa de sentir a emoção do jogo, do jogador ali, e isso às vezes ele está substituindo por um excesso de discurso científico que pode até ser relevante em alguns casos, mas podia falar de um jeito um pouquinho mais simples para o público captar melhor, até entender melhor o que você está falando e parecer menos arrogante. Porque acaba parecendo isso, ou muito professoral ou muito arrogante. E daí acaba criando isso. Fala, ele tá se achando pra caralho, ele fala de um jeito tal, porque os externos, a quebra das linhas e bababá, e fica falando desse jeito super professoral, e o cara não faz porra nenhuma. O Brasil tá num vareio da Bélgica, e o Brasil perde, empata com o Panamá, e não tá jogando nada depois da Copa, e fala tudo isso, e pra ficar convocando Paulinho, pra ficar convocando Renato Augusto ainda. Então, ele podia botar um pouco mais o pé no chão na hora de se comunicar com o público, com a torcida, porque no final das contas a torcida é o público dele, né? A torcida da seleção brasileira é quem no final das contas apoia e dá suporte para a seleção brasileira, e agora a gente vai ter Copa América aqui no Brasil, então você vai precisar dessa torcida do lado. Então eu acho que as pessoas ficaram meio enfadadas ali com o Tite, e daí começaram a xingar para todo lado, e vamos com calma também. O Tite tá com muitos efeitos, acho que ele cometeu muitos erros depois da Copa. Eu já falei aqui de alguns, já falei na ESPN, já falei no Desimpedidos também de outros. Ele insistiu em alguns nomes que acho que terminou a Copa, já podiam ter saído da frente, já não era mais momento. Caso do Paulinho, por exemplo, do Renato Augusto, ele podia já ter mudado um pouco a forma de se comunicar, fazer um discurso um pouco mais
humano, digamos, um pouco mais pé no chão, um pouco mais aqui na terra. Pelo menos quando tá falando numa coletiva pós-jogo, tudo. Ele poderia talvez ter trabalhado, não sei se ele fez isso ou não, mas se ele fez, ele poderia ter deixado mais claro que fez. Mas ele poderia ter tido uma atuação mais forte para que a seleção jogasse em território brasileiro. Se ele fez isso dentro da CBF, ele podia até falar, e mesmo que fale, assim, não é nem de repente acusar a CBF, falar, o problema é que já tinha um contrato em andamento, jogos já estavam marcados e eu não podia fazer nada, mas quero mudar isso para daqui para frente. Nem que fosse para falar isso, mas ele podia ter mostrado aí um pouco mais de proximidade com o público. E compreender um pouco e aceitar um pouco algumas das críticas que ele vem recebendo desde a Copa, porque ele cometeu erros na Copa. Cometeu alguns erros depois. Agora também pra falar que ele é um embuste de técnico, pelo amor de Deus, vamos lembrar o que tinha antes. Antes do Tite era o Dunga. O Dunga que estava deixando o Brasil em 6º lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo com uma vitória, não, aliás, com duas vitórias, né, contra a Venezuela e Peru, que eram os 2 últimos colocados naquele momento, né? Depois o Peru reagiu, mas naquela época o Peru não estava jogando nada. Acho que o Gareca não tinha chegado. Depois o Brasil foi eliminado de 2 Copas Américas, numa delas perdendo para o Paraguai nas quartas de final. O Paraguai que está com uma das piores formações ali das últimas décadas, acho que desde o meio dos anos 90 o Paraguai não tem um time tão fraco. O Paraguai que logo depois de eliminar o Brasil tomou de 6 da Argentina na semifinal daquela Copa América. No ano seguinte, na Copa América Centenário, o Brasil foi eliminado na fase de grupos pelo Peru e pelo Equador, sendo que o Brasil, tudo bem, foi eliminado pelo Peru num gol irregular do Rui Dias, né, um gol com a mão que o juiz não deu. Mas o Brasil empatou com o Equador porque o juiz não deu um gol legítimo do Equador. E só ganhou do Haiti. Então, olha o que estava o Brasil antes. O Brasil não jogando nada, ninguém jogando nada. Eu acho que o Tite, quando entrou, ele até teve uma sacada boa ali, quando ele assumiu, de não só ter montado o time, mas ter tido essa sensibilidade de mexer com o jogador. Ele não foi um cara tão científico assim, claro, ele montou o time e tudo, mas ele teve a percepção do que era preciso no momento, que era montar um time, fazer os jogadores se sentirem acolhidos de novo, porque a relação do Dunga com os jogadores da seleção, por exemplo, o Marcelo, era uma relação mais agressiva, né, era uma relação meio conflituosa. O Tite mostrou um trabalho diferente. E eu acho que ele podia... e acho que tá faltando um pouco disso nele. Eu nem acho que ele esteja muito durão, não. Mas acho que ele tá muito distante, parece. Então, mostrar um pouco mais isso, né? E eu acho que nesse jogo, talvez porque assim, o jogo acabou de acabar, então não tô vendo as coletivas, não sei o que o Tite tá falando. Ou o que o Tite vai falar. Mas talvez até... ele tenha percebido isso ao colocar o David Neres, o Everton, o Arthur, a sensibilidade não só. Não, mas o externo, o driblador... Não, é um jogador que de repente está precisando mostrar algo, tem algo a provar. E por isso, ele entrar em campo pode quebrar um pouco aquela lógica do time que está muito certinho até no mau sentido. Tá muito quadrado, né? Tá muito quadradinho ali, ajeitadinho, mas não cria nada diferente e é facilmente marcado pelo Panamá e depois pela República Tcheca. Mas assim, então esse jogo acabou sendo um bom jogo do Brasil, não porque tenha sido uma boa atuação, mas porque foi um jogo que criou situações em que o Brasil se sentiu contra as cordas ao tomar o gol, ao jogar pior que a República Tcheca e tomar um gol. Então se sentindo a necessidade de, agora a gente vai ter que jogar mesmo, porque a gente tá perdendo, porque incrivelmente o Brasil não perdeu ainda desde a Copa do Mundo. Então mesmo jogando muito mal desde a Copa, o Brasil vinha fazendo os resultados, até contra o Uruguai, que acho que é a seleção das Américas que vem jogando melhor. O Brasil ganhou do Uruguai, não jogou bem, mas ganhou. Então assim, alguma coisa que quebrou um pouco ali, essa necessidade de agora a gente vai ter que jogar, tudo. E daí não é só de motivação, mas de repente assim, te cutucar para você fazer algo diferente, né? No final das contas até acho que ele botou uns jogadores que ainda não tiveram tanta oportunidade assim. O David Neres na sua primeira convocação deu bons motivos para ganhar uma vaga aí na Copa América, uma vaga final aí do time, tá? Mas é isso então,
deixei esse último comentário. Hoje já postei mais cedo um vídeo também, não sei se você viu, sobre Fórmula 1. O pessoal gostou do outro vídeo de Fórmula 1, então fiz outro, tá? Então fica aqui um comentário. Amanhã acho que eu vou postar um vídeo com uma prévia da temporada da Major League Baseball que começa na quinta, tá? Então vou comentar nos canais ESPN, eu tô nos comentários do jogo, tá? Vou comentar Arizona e Los Angeles Dodgers às 5 da tarde na quinta-feira. Então vou deixar um vídeo aí com a minha prévia, o palpite aí pra temporada, tá bom? Mas é isso então, um abraço e até mais.